Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Declaro, te abençoo, meu irmão. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Declare. Nossa comunhão. Declara bem forte. Somos corpo. Somos corpo. E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Olha para o seu irmão e declara: precioso és para mim. Precioso és para mim, querido irmão. Louve ao Senhor. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, declara para o seu irmão aí do lado: eu preciso de ti. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos. Que a cada dia haja esse espírito de família, de corpo, Pai. Que nós venhamos, assim como os apóstolos tinham, Pai, assim como a igreja primitiva tinha esse mesmo sentimento de estar juntos em todos os momentos, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora de pandemia, ó Pai. Coloca esse sentimento sobre nós, sentimento de unidade, de comunhão, de igreja, Senhor, de sentir a dor do outro, de estar próximo, mesmo distante, mas estando próximo, como igreja, como corpo. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos por este momento, Pai. Em nome de Jesus, rendemos graças ao Senhor. Amém.
Bem-vindos ao nosso quadro Casos de Família. Durante este mês, nós estaremos trabalhando com uma série de mensagens cujo tema é Casos de Família. E hoje nós queremos apresentar a você o nosso primeiro caso. Meu nome é Doraci Pontes Rodrigues. Bem-vinda, Doraci, ao Casos de Família. Obrigada. Doraci, você é viúva? Sim, Há quanto tempo? há mais de 40 anos. Você se casou novamente? Sim, Nos 2 casamentos que você vivenciou, você teve filhos? sim, tive 4 filhos. 2 filhos no primeiro casamento e 2 no segundo. Quais os nomes dos seus filhos? Eu tenho a Maria de Nazaré, no primeiro casamento, juntamente com o Álvaro Rodrigues. E no segundo casamento, Gessé e Davi. E há quanto tempo você é membro da primeira igreja batista de Itapevi? Há 26 anos. Você trazia os seus filhos à igreja Sim. durante todos os 26 anos? Os mais velhos já não estavam mais comigo. Minha filha já era casada e o Álvaro não morava com a gente. Mas os 2 meninos vinham sempre aqui, sim. Doraci, sei que você já é avó e sei também que hoje todos os teus filhos estão servindo ao Senhor. E isso é um motivo de grande alegria para você. O Davi é baterista aqui em nossa igreja. O Gessé está servindo na Igreja Batista de Jandira com o pastor, amigo Valdomiro Júnior. Sua filha também está servindo a Deus. E hoje o Álvaro está servindo a Deus numa casa de recuperação de dependentes químicos. Mas nem sempre foi assim, não é verdade? Bom, meu nome é Álvaro. Meu nome é Lucineide, conhecido como Rosa. Rosa, há quanto tempo você está casada com o Álvaro? Estamos chegando uns 30 anos, entre namoro e casamento. Vocês têm filhos? Sim. Paula, de 27 anos, e o Davi, que vai fazer 20. Como você descreveria seu casamento? Hoje, o meu casamento, eu posso falar que eu tenho marido, né? Mas nesses longos 30 anos foi complicado eu falar isso. Eu era casada, mas realmente não tinha um marido. Álvaro, quantos anos você tinha quando se envolveu com as drogas? Aproximadamente conhecimento mesmo aos 12, 13 anos, né? Mas depois me perdendo de vez mesmo após os 17 anos, que aí eu abandonei a igreja, abandonei muita coisa, né? E entrei de cabeça, né? Durante os anos que você esteve dominado pelas drogas, como você descreveu, que entrou de cabeça nessa vida, como você se descreveria? No período da droga, um lixo, literalmente. Mas hoje, um homem. Hoje você está liberto. Há 3 anos você está servindo em uma casa de recuperação para dependentes químicos aqui em São Paulo. Como isso aconteceu? Eu fui para me tratar, né, pela 20ª vez, há 3 anos atrás. Ficando 6 meses como aluno, né, ajudando como monitor, depois do 3º, 4º mês, e depois já assumindo a direção, né, da casa, né, ficando 2 anos na direção. Rosa, como é o Álvaro hoje, nesses 3 últimos anos? Hoje não tem nem comparação, né? Hoje ele é uma pessoa assim, a gente vê preocupação com os filhos, que meus filhos não teve pai antes desses 3 anos, como marido, como provedor da casa, coisa que
sempre foi eu. Hoje eu vejo um novo homem. Hoje eu posso falar que eu tenho um marido e um pai para meus filhos. Vocês hoje são membros de alguma igreja? A gente frequenta a Igreja Apostólica Betel, até mesmo por causa do ministério lá, que a gente está na Casa de Recuperação, mas Coração Batista, mesmo porque ela também é batizada na Igreja Batista, né, lá em São Paulo. Só por causa de logística a gente está frequentando a Betel. Álvaro, você está cursando o curso teológico? Eu fiz 3 semestres de teologia, né? Comecei no SBB, no Seminário Batista lá do Brooklyn. Depois eu comecei a fazer em Suzano, né? Na IBETEL, Instituto Betel. Só que eu tive que parar, né? Devido a financeiro, né? Você sonha servir a Deus ajudando outros dependentes químicos a se libertarem, a terem a mesma experiência que você? Eu não me vejo fazendo outra coisa, pastor. Eu não tenho dúvida do meu chamado. O meu chamado ministerial é nessa área de dependência química. Álvaro, você estava trabalhando em uma casa de recuperação e devido a algumas questões de divergência, de visão, de projeto que você tem no seu coração, você deixou esta casa de recuperação. Como vocês se mantêm hoje? Hoje, literalmente, pela fé, né? Porque enquanto eu estava lá no centro de recuperação, a gente tinha uma ajuda de custo do pastor. Só que aí, devido ao desligamento, né? Hoje eu tenho uma ajuda. Minha sogra paga a conta de água, minha cunhada paga de luz. Voltou o benefício do auxílio emergencial que está nos ajudando. E literalmente dessa forma hoje, pastor. O que estas duas mulheres representam para você? Para mim representa tudo, né? Primeiramente minha mãe por ter me colocado no mundo e ter me ensinado muita coisa que com o tempo eu coloquei numa gaveta e não dei o devido valor, né? E só hoje eu vejo quanto ela sofreu por minha causa e ver um pouquinho de alegria que eu posso estar dando para ela hoje, para mim já é tudo. E a minha esposa, se puder resumir, batalhadora, porque o que ela já passou nesses 30 anos, eu já vi muito caso, por muito menos pedir o divórcio. E ela sempre acreditou, né? E por isso que hoje também eu posso ter a oportunidade de estar podendo ser um marido, um homem, que ela nunca teve, né? E um filho para minha mãe também, que apesar que ela tem mais 3 filhos, né? Eu mesmo nunca pude ser o filho que ela sonhou. E hoje eu tenho a oportunidade de poder estar fazendo isso. Estou muito feliz de estar aqui hoje com a Doraci, o Álvaro e a Rosa. A primeira vez que vi o Álvaro, ele me parecia fragilizado, mas demonstrava ainda acreditar que Deus poderia mudar sua história. Hoje estou aqui presenciando esta mudança. Jesus o libertou do vício e deu a ele um sentido para viver. Na casa de recuperação, o Álvaro descobriu seu ministério, sua vocação. Hoje, tudo o que ele deseja é poder desenvolver este ministério. Eu quero desafiar você a investir na vida dele. Hoje, você pode ser a pessoa que o ajudará a construir uma história de libertação para muitos outros dependentes químicos, como ele foi um dia. Há 3 anos, o Álvaro está limpo e servindo a Deus, dando um bom testemunho, como nós ouvimos de sua própria esposa. Acredito que Deus o trouxe até nós, a primeira Igreja Batista de Itapevi,
para podermos ajudar ele e sua casa a viverem o sonho de Deus. Nós podemos dar várias desculpas e ignorar a oportunidade que Deus está nos dando de participarmos do projeto de Deus na vida do Álvaro e de sua casa. Podemos nos esconder e mais tarde sermos cobrados por Deus de nossa omissão e incredulidade. Ou podemos hoje abraçar esta vida e ajudá-lo em oração e financeiramente também, para que ele possa concluir seus estudos e servir em uma casa de recuperação, atendendo dessa forma o chamado que Deus colocou em seu coração. Podemos fazer a diferença na vida desta família, para que eles façam a diferença na vida de outras famílias. Nós estamos aí iniciando casos de família. Este é o primeiro caso de família. Você está olhando aí na tela agora a conta WhatsApp do Álvaro. Se você quiser colaborar neste ministério, se você quiser e sente no seu coração o desejo de investir nesta vida, você possa fazê-lo. Eu acredito que é hora de nós abraçarmos esta vida, é hora de nós sermos igreja, investir neste sonho e ajudá-lo na realização daquilo que Deus já iniciou na sua vida. Eu acho que é um testemunho maravilhoso, ouvimos o que Deus fez e ouvir da esposa dele, que nesses 3 últimos anos ele tem sido um marido de fato e verdade, um pai para sua casa. Mas agora ele precisa de nós, ele precisa que ajude ele a fazer o seu curso teológico, ele precisa que a gente invista para que ele possa continuar este sonho. Você faz parte disso. Não fique de fora. É a tua oportunidade de investir na vida de alguém que ganhará vidas para o reino de Deus. Dentro de nossa série Casos de Família, hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem cujo tema é Uma Família Extraordinária. E durante este mês de maio, nós estaremos tratando destes temas e pretendemos apresentar outros casos. E quero convidá-los para nós entrarmos em nossa mensagem, a lerem comigo o texto de João, capítulo 12, verso 1 ao verso 3. João, capítulo 12, verso 1 ao verso 3. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali se refere à casa de Simão, o leproso. Prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Pai amado e eterno, nós estamos diante da Tua palavra, e nós oramos para que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações nesta manhã. Ministra as nossas vidas, como eu creio que o Senhor já falou conosco através do testemunho que aqui assistimos, mas oramos para que o Senhor continue falando conosco através agora da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nestes versos encontramos 3 personagens, além de Jesus, os quais eu coloquei em destaque no texto. São eles Lázaro, Marta e Maria.
Nossa reflexão de hoje estará focada na vida destes 3 personagens. Vamos iniciar a nossa reflexão conhecendo um pouco mais sobre Lázaro, Marta e Maria. Na verdade, não encontramos muitas informações a respeito de Lázaro, Marta e Maria. Tudo que temos são as informações registradas na Bíblia e que não são muitas. Lázaro, Marta e Maria eram irmãos. Moravam em Betânia. Betânia era uma vila que ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus sempre foi muito bem recebido por estes irmãos quando passava ali por Betânia e os visitava. Possivelmente era o local, normalmente, quando ele ia para Jerusalém, onde ele se hospedava e ficava. Nessa residência, Jesus e os seus discípulos se reuniam e faziam suas refeições, mas também ali Jesus ensinava a palavra. E ali também Jesus passou os últimos momentos de tranquilidade e paz de sua vida. As narrativas bíblicas nos dão a entender que estes 3 irmãos eram órfãos. Podemos dizer isso baseado em algumas verdades que estão dentro dessas narrativas. A casa onde moravam é apresentada como a casa de Marta, possivelmente indicando que ela era a irmã mais velha e responsável pelos 2 mais novos, Lázaro e Maria. Os pais não aparecem em nenhum momento dessas narrativas recebendo Jesus em sua casa, como faria qualquer bom anfitrião. Também não são mencionados, por exemplo, na morte de Lázaro. Então, estes fatos indicam que eles já não estavam mais vivos quando ocorreram os eventos descritos na Bíblia. Creio que seja relevante dizer que estes 3 irmãos, então órfãos, eram muito amados por Jesus. E o apóstolo João fez questão de deixar isto registrado no seu evangelho, no texto de João 11, verso 5. Nós temos 3 narrativas bíblicas inspiradas por essa família extraordinária. A primeira narrativa, nós encontramos Marta acolhendo Jesus e seus discípulos, em Lucas capítulo 10, 38 ao 42. A segunda narrativa, nós temos a morte e ressurreição de Lázaro, no texto de João 11. E a terceira narrativa é Maria ungindo os pés de Jesus, João 12, de 1 a 8. Há muitas lições que nós podemos aprender com esta família extraordinária. Contudo, hoje iremos nos prender a 2 lições somente que se encontram dentro da mesma narrativa bíblica, no texto de João 11. As 2 lições que aprendemos com esta família extraordinária é que precisamos viver amando os nossos e crendo em Deus em todo o tempo. Nós podemos ver o amor e a fé desta família quando Lázaro adoece. E eu quero então ler junto com vocês João capítulo 11, do verso 1 ao 3. Diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente.
Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Então Lázaro, o irmão, eles eram de Betânia, Maria e Marta, preocupadas com Lázaro, mandam chamar Jesus. A doença de Lázaro revela o amor existente entre ele e suas irmãs. A doença também revela a fé que elas tinham em Jesus, incluindo também o próprio Lázaro. Marta e Maria, preocupadas com o irmão, mandam mensageiros até Jesus, com o fim de que ele tomasse conhecimento do estado, da situação de Lázaro, seu amigo. Veja, o próprio texto diz: a quem amas? Então, um amigo amado por Jesus. Então, elas mandam avisá-lo. Por quê? Elas mandam avisá-los. Certamente porque acreditavam que Jesus poderia curá-lo. Entretanto, na continuidade desse texto, nós vamos poder ver que Jesus não atende de imediato o pedido das irmãs. Quando Jesus chega à casa de seu amigo Lázaro, a quem ele muito amava, ele já tinha sido sepultado há 4 dias. E o relato bíblico é que ele, Lázaro, já cheirava mal quando Jesus chega a Betânia, deixando claro que ele se encontrava morto quando Jesus chegou. Porque a ênfase toda dessa história vai ser a ressurreição. Então João se preocupa em deixar claro que Lázaro já estava morto, já cheirava mal. As irmãs, desapontadas com Jesus, quando Jesus chega, depois de 4 dias, dizem a Jesus, ambas as irmãs dizem a mesma frase, ou as mesmas palavras a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ambas expressam esse sentimento de desapontamento, pela certeza que possuíam que se Jesus tivesse chegado em tempo, Lázaro estaria vivo. Elas estavam sofrendo pela perda do irmão amado, mas também elas estavam sofrendo por uma outra razão. Um conflito agora interior, com relação a quem elas depositaram sua fé, a quem elas colocaram toda a sua esperança. Elas estavam sofrendo por causa do atraso, aos olhos dela, de Jesus. Aquilo gerou um conflito. Certas de que Jesus poderia ter curado seu irmão, e certas do amor que Jesus sentia por seu irmão Lázaro, elas certamente estavam se perguntando: por que o Senhor demorou tanto? Por que Jesus não veio enquanto havia tempo para curá-lo? Hoje, quando eu e você estamos lendo essa história, nós sabemos que Jesus demorou porque desejava realizar algo extraordinário na vida dessa família. Mas elas não tinham essa perspectiva naquele momento. Ele, hoje nós sabemos, deixou que Lázaro morresse para ressuscitá-lo.
e dessa forma mostrar a todos que Ele é o Salvador, aquele que tem o poder sobre a vida e a morte. Através da ressurreição de Lázaro, Jesus estava mostrando a todos que Ele é a ressurreição. E que todo aquele que nele crer não morrerá, mas viverá eternamente. Conforme nós lemos em João capítulo 11, no verso 21 e 26, diante a indagação de Marta, ele diz, veja só o texto, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Olha a fé de Marta. Às vezes nós atentamos muito à fé de Maria. Mas nós olhamos para Marta só como aquela, que está preocupada em servir, como se... Mas preste atenção. Mas sei que... E ela está ciente que o irmão está sepultado há 4 dias, e ela olha para Jesus e diz, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Havia no coração dessa mulher ainda a esperança de um milagre ali. Ela cria. Mas ela não entendeu o que Jesus falou para ela. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta achou que Jesus estava falando da ressurreição escatológica, do último dia. E ela diz para ele, Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Aí disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Pergunta para ela. Jesus não chegou atrasado, como as irmãs estavam supondo. Ele chegou na hora certa, para tornar incontestável a realidade de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? O sofrimento experimentado por Marta e Maria, naqueles 4 dias que antecederam a ressurreição de seu irmão Lázaro, o conflito interior da sua própria fé, por que Jesus não veio? Por que Jesus não vem? Tudo isto era um anúncio de que o sofrimento que hoje também vivemos, que pode sim nos fazer chorar, que pode durar alguns dias, 4, 10, que pode durar alguns anos, que pode durar todos os anos que aqui vivemos, neste cronos finito, mas é o anúncio de que a alegria virá no dia do Senhor transbordante, quando no toque da última trombeta ressuscitarmos em glória para vivermos eternamente no reino do Cristo ressurreto. Você crê nisso? Então dá um glória a Deus. Essa é a esperança da nossa vida. Essa é a certeza que vivemos. Aqueles dias que Marta e Maria viveram são um anúncio para nós de que assim como naquela casa onde havia pranto e choro, dor e luto, a vida ressurgiu, a vida renasceu, a alegria daquele lar voltou. Também nas nossas vidas, um dia nós nos levantaremos e o sol da justiça estará diante de nós, e nós viveremos as vitórias
prometidas por Deus. Os dias de choro deixarão de existir, os dias de lágrimas cessarão, a morte já não existirá mais. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu quero chamar sua atenção para as duas lições que nós aprendemos através desta família, que experimentou o extraordinário de Deus, e por isso estou dizendo que é uma família extraordinária. As duas lições. Primeira, o cuidado e a preocupação de Marta e Maria, demonstrada diante a doença de seu irmão Lázaro, nos ensina que precisamos cuidar de nossa família com amor. Precisamos cuidar dos nossos. Possivelmente, a realidade de serem órfãos fez com que eles cuidassem ainda mais uns dos outros e dedicassem maior amor entre eles. Nós precisamos nos amar e nos sensibilizarmos com o sofrimento dos nossos. E eu estou falando aqui da família de sangue. O amor começa na relação familiar e precisa se estender às demais relações sociais. É no lar que começamos a aprender a amar de verdade. É no lar que nós começamos a aprender a nos dar ao outro, a confiar no outro, a lidar com as decepções também que o outro nos causa, a perdoar o outro quando este nos fere. Eu nem preciso aqui dizer sobre isso, porque eu acredito que toda a família já viveu isso, né? Tenho certeza. Quantas vezes você não brigou com o teu irmão? Quantas vezes você não discutiu? Mas depois precisou ir lá, se acertar, se perdoar, desculpar. Ou será que quando brigava com alguém, mandava o outro embora de casa? Não. Família é no lar que se aprende a amar de fato e verdade. É no lar que a gente aprende a acolher o outro, mesmo quando este não nos compreende e nos rejeita. No lar, aprendemos que a vida do outro é parte de nossa vida. O meu irmão é parte de mim, minha irmã é parte de mim. No lar eu aprendo isso. No lar sentamos na mesma mesa e conversamos os diversos temas da vida abertamente, sem julgamento, sem expulsar o outro da mesa porque ele tem uma opinião diferente, porque fez escolhas, sejam elas sexuais ou ideológicas, das quais não concordamos. Em casa, aprendemos que devemos ouvir os conselhos dos mais sábios, dos mais experientes, que precisamos dividir nossas vidas com aqueles que moram conosco. E não tem como você viver num lar, numa casa, sem dividir sua vida. Em casa nós aprendemos que nossa vida não pode ser vivida trancada num quarto. Não podemos viver individualizados dentro de uma casa, dentro do lar, da família. Nós precisamos interagir com nossa família. Dividir a comida, a televisão, o sofá, o dinheiro, a vida. Em casa aprendemos que nossa família pode se intrometer em nossa vida sim. Que não existe esse negócio, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Vai se meter na vida do outro. Não existe isso, isso é do capeta. Isso é do diabo que quer nos individualizar, nos distanciar um do outro. Não se mete na minha vida. Não existe isso dentro de um lar, de uma família. Que pai que é esse que chega lá no filho e vai conversar? Não se mete na minha vida. Não existe. Tenho que me meter na vida dos meus filhos.
Eu tenho que ajudá-los a se tornarem homens ou mulheres, ser minha filha. Eu não tenho filha, né? Mas quem tem filha, né? Tenho que se meter, tenho que me intrometer, tenho que colocar o dedo na ferida, tenho que ajudar a crescer, a lidar com situações diversas. Não existe. Os meus 2 filhos, eu acho que foi no ano passado, mas eles nem quiseram. O ano passado, se eu não me engano, é que eu cheguei para os meus 2 filhos e falei assim, bom, vocês querem a chave do quarto de vocês? Eles já estão com 22, 21 anos, né? Nunca deixei meus filhos terem a chave do quarto para trancar o quarto. Porque na hora que eu, pai, resolver entrar lá, eu quero ver o que eles estão fazendo. E não tem essa coisa de trancar e fazer escondido, eu entro na internet, eu escondo tudo. A vida de família é a vida aberta. Porque nós temos que se intrometer na vida um do outro e cuidarmos com amor. E proteger o outro com amor. Só que a gente assiste muito filme americano, esses filmes besta, tem aí. E aí, nos filmes, cada filho tranca, né, a porta do seu... E a gente acha que isso, olha, é assim que se vive a vida. Cada um tranca seu quarto, cada um tem sua televisão no seu quarto, cada um tem seu PlayStation no seu quarto. E quando vão conversar, estão todos trancados no quarto, mandam um zap, está na hora da janta? E, se possível, cata e vai jantar no quarto. Nem sentam na mesa mais para conversar. Isso não é família. A sua vida terrena, preste atenção, ela só existe porque a vida de seus pais foram compartilhadas com você. Para começar por aí, geneticamente. Eles doaram a genética deles, que você possui. Você nunca ouviu uma expressão, alguém chegar para você e dizer, você tem a cara do seu pai, você tem o nariz do seu pai, parece com o sorriso da sua mãe, não sei. Porque você recebeu deles genética, a vida deles foi compartilhada para você existir. Não tem como você se isolar disso. Se você está vivo aqui hoje, é porque certamente seu pai ou sua mãe, seja eles pais adotivos, sejam eles pais sanguíneos, deram de comida para você, porque senão você não estava vivo sem comer. Então a vida não se vive sozinho. É isso que possibilitou você existir, porque eles se doaram para você. Portanto, querido, não existe esse negócio, cuida da sua vida que eu cuido da minha. As suas escolhas erradas na vida trazem consequências a toda a família. Consequências emocionais, financeiras e espirituais. Ninguém vive sozinho neste mundo. E é claro, vou deixar isso claro aqui, tá? Que mesmo dentro da família, sempre que você for meter, né, sua opinião, seu dedo, né, como dizer aí, a sua, sabe, para tentar corrigir, orientar, consertar, sempre que você for se intrometer, vamos dizer assim, na vida de alguém da sua casa, você deve fazer com respeito, com amor e com a intenção pura e verdadeira de querer ajudar, não julgar, não condenar. E é nessa dinâmica do convívio familiar que nós aprendemos a amar e a exercitar nossa fé. Precisa ter fé, né? Para você continuar acreditando sempre no outro, dentro da própria casa. Precisa ter fé. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Tudo que eu disse a respeito dessa realidade do convívio familiar, você deve aplicar no convívio da família da fé. Entende? Acho que eu não preciso nem explicar muito, né? Então eu vou dizer assim, que dentro da igreja também não tem esse negócio de, não pode se meter na minha vida, que é a minha vida. Não tem. Se você está aqui na igreja, pensando assim, não, eu vou lá na igreja só para ouvir o pastor falar e ir embora, e ninguém pode se meter na minha vida, eu vou dizer para você, está no lugar errado. A igreja é o lugar que é família, e tem que se meter. Mas, sempre como eu disse, com respeito, com amor e com a intenção verdadeira e pura de querer ajudar. Agora, de condenar, não.
Ninguém está aqui para condenar ninguém. Ninguém está aqui para julgar ninguém. Nós somos família. Assim como na casa você aprende, você traz essa extensão para a vida da igreja. E você deve aplicar isso no seu convívio, na sua igreja local. Se você é dessa igreja, aqueles que nos assistem, né, pelo YouTube, é de outra igreja, mas tem que aplicar isso na sua igreja, na sua realidade com seus irmãos da fé. Então, da mesma forma que através da dinâmica do convívio familiar, nós aprendemos a amar e a exercitar nossa fé, também através da dinâmica do convívio com a nossa família da fé, com os nossos irmãos em Cristo, nós aprendemos a amar e a exercitar nossa fé. A família da fé é uma extensão de nossas casas. Os órfãos e as viúvas desamparadas, que não têm renda para se manterem, naqueles tempos antigos não existiam, hoje algumas recebem pensão, não precisam, ou tem às vezes os filhos que ajudam, mas aquelas que por alguma razão não têm como se manterem, ou que não têm familiares, e que todos os domingos quando saem daqui vão almoçar sozinhas, porque não tem mais familiares. Não tem com quem passar o Natal, a Páscoa, o Dia das Mães, dos pais, né? Qualquer outra festa. Elas precisam ser abraçadas por nós, famílias da fé. Nós temos que tratar essas pessoas como se fossem nossos próprios filhos ou pais, né? A segunda lição que eu quero trazer dessa família extraordinária, diante a decepção e a tristeza para com Jesus, aprendemos com Marta e Maria que devemos confiar nele, sem medo de ser feliz, ainda que nossos sentimentos estejam confusos. Estamos vivendo um quadro epidêmico, que tem causado grande dor a todas as pessoas do mundo. Nós não estamos diferentes dessa realidade. Diversas famílias estão em luto, assim como se encontrava Marta e Maria. A nossa irmã Hilda está hospitalizada. O seu filho Eric faleceu. Com a graça de Deus, seu marido, seu esposo, já está para receber alta. O outro filho também diz que já está melhor. Nós estamos clamando por ela. Não está bem, mas estamos clamando por ela. É uma realidade que muitas famílias estão enfrentando. Eu espero que você e a sua casa não estejam em luto. Mas é muito possível que você tenha, entre os familiares ou amigos próximos, que estejam vivenciando a dor do luto neste momento. E que talvez neste momento que nós estamos aqui, estejam se perguntando por que Deus não curou minha mãe, meu pai, minha esposa, meu esposo, minha filha, o filho, meu neto, neta, não curou o meu amigo. Por que Jesus se atrasou? Por que Jesus não ouviu as nossas orações e não os curou? Eu quero dizer a você, se você hoje está tomado pela decepção e tristeza, como esteve Marta e Maria, se encontra desapontado com Jesus, desacreditado em sua fé, porque acredita que ele não agiu no tempo certo, ou que ele não ouviu sua oração. Traga a sua memória em quem tem crido. Traga a sua memória em quem tem crido. Lembre-se de que Jesus fez por você na cruz.
Lembre-se do que Jesus passou por você na cruz. E confie nele, porque certamente os planos dele são melhores que os seus. E eu quero que você entenda uma coisa: saiba que Jesus não chegou atrasado para salvar os seus familiares, os seus amigos, nem mesmo o seu negócio, o seu casamento, o seu filho, a sua filha. Jesus não chegou atrasado. Jesus não fechou os ouvidos para a sua oração. Quando Jesus trouxe Lázaro da morte, ele estava dizendo a você o que ele fará por você também. E por todos que nele crer. Todos que nele crerem ressuscitarão para a vida eterna. Lázaro, e essa história de sua morte e ressurreição é hoje uma referência da vitória que Jesus te deu ao morrer a sua morte na cruz. Ao morrer a morte do seu cônjuge, do seu filho, da sua filha, daqueles a quem você hoje chora. Na cruz, Jesus morreu para que eles também tenham vida eterna. E assim como Lázaro se levantou da morte, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu a sua morte, que morreu por você, pagando os preços dos seus pecados, e que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, você também ressuscitará, como ele ressuscitou. Quando soar a última trombeta, para viver eternamente no seu reino, no reino de seu Pai. Assim também todo aquele que morreu em Cristo, que morreu crendo que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador e Redentor da sua vida, ressuscitará para a vida eterna. Portanto, entenda o que eu vou dizer. Não é Jesus que chegou atrasado, são nossas orações que estão atrasadas. Mas como assim, pastor? É porque, de fato, Jesus já nos deu a vitória e já pagou o preço para a nossa ressurreição há mais de 2000 anos atrás. Nós estamos no ano 2021. Mas antes mesmo de você nascer, Jesus já tinha pago o preço dos seus pecados, Jesus já tinha garantido para você vida eterna, Jesus já tinha garantido para você o reino dele. E quando você hoje chora e você ora, você olha para trás para ver o que Cristo fez. Na verdade, são nossas orações hoje que estão em relação ao que Ele já fez atrasado. E agora quando você ora, Jesus vai dizer para você, olha para a cruz. Veja o que eu fiz por você. Olha para a cruz. Olha para aquele túmulo vazio, eu não estou mais lá, eu vou te ressuscitar comigo, confia, creia. Portanto, espero que você entenda o que eu estou dizendo. Jesus não está atrasado. Ele não está atrasado. Ele já consumou a obra que ele precisava realizar para que você pudesse viver a vida plena, prometida por ele, tetelestai. Está consumado. A vida aqui neste mundo é como uma nuvem que logo some diante dos nossos olhos. Ela é breve. Por isso, não se apegue a ela. Você foi feito por Deus para viver eternamente com Ele. A justiça perfeita você encontrará no reino de Deus.
A paz mais doce você encontrará no reino de Deus. A alegria transbordará sem cessar do seu interior como rios de água viva no reino de Deus. Pois lá já não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá choro, a dor já não existirá mais. Tudo novo se fez em Cristo Jesus, tudo novo se fará sobre a sua vida em Cristo Jesus. Amém? Assim como Jesus transformou o luto na casa de Marta e Maria em choro e abraços de alegria, Ele transformará também na sua vida. Toda dor, toda perda, toda decepção, todo desapontamento, toda tristeza, tudo isso deixará de existir. Confie, creia de todo o seu coração em Jesus Cristo, confie nele, ainda que os seus sentimentos estejam confusos, confie nele como Marta e Maria confiaram e verás a glória de Deus. Eu quero convidar você a fechar os olhos. Deus eterno e poderoso, te damos graças, porque sabemos que verdadeiramente o Senhor nos deu vitória. Na cruz, os nossos pecados foram pagos, e ao ressuscitar ao terceiro dia, nós pela fé, ressuscitamos, mas sabemos também que no último dia, conforme tens prometido, ressuscitaremos, Senhor, para esta vida plena, abundante, transbordante. Ressuscitaremos para viver e ver a nova Jerusalém, para podermos andar nessas estradas e ruas de ouro. Ressuscitaremos, Senhor, para podermos ver o sol da justiça brilhando diante de nós. Ressuscitaremos para uma vida plena e nova no Teu reino, para a eternidade. Obrigado, Jesus, porque as nossas orações já foram respondidas na cruz. Obrigado. Em Teu nome oramos. Amém. Depois dessa palavra que tocou os nossos corações, para que nós possamos praticá-la, viver essa palavra no dia a dia, confiança, esperança de um futuro, onde também ressuscitaremos como Cristo ressuscitou. Quero convidar os irmãos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Se você não pegou, nós estamos com o kitzinho descartável, está lá na entrada. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor e a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, do verso 23 em diante, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, Ele partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: esse é meu cálice da nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós celebramos a ceia do Senhor em memória, mas ela tem um fato real nas nossas vidas. Quando nós nos colocamos diante do Senhor para celebrar a ceia do Senhor, o Senhor nos convida para nós renovarmos a nossa esperança. Em dias tão tristes, nós temos que perseverar nessa esperança que é a ressurreição que há em Cristo Jesus, quando nós celebramos a ceia do Senhor. O primordial na celebração da ceia do Senhor é que Ele nos convida para o arrependimento, porque continuamos pecadores. Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, é um ato, é um fato, em memória de que Ele voltará, em memória de que Ele morreu e ressuscitou, em memória
de que todos os nossos pecados foram perdoados, mas nós não podemos nos esquecer que nós continuamos pecadores e carecemos da sua graça em todos os dias até que Ele volte, ou até que a gente suba para ir ao seu encontro. Então Ele nos convida para o arrependimento, Ele nos convida a suportarmos os dias difíceis, como foram os dias de Cristo na terra, dias de sofrimento, perseguição, aflição, angústia. Ele nos convida para isso também. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, Ele nos convida para o primordial, é a celebração da vitória sobre a morte. E aquilo que foi pregado hoje, Ele já conquistou tudo por nós. E esse coração arrependido de todos os pecados, ele tem que estar neste estado em nossas vidas durante toda a nossa caminhada até que Ele volte. Era o coração de Davi, adúltero, não foi um bom pai, mas ele tinha um coração contrito e derramado diante do Senhor, arrependido de todos os seus pecados. Por isso eu te convido durante esse louvor. Eu sei que a nossa mente nesses dias, ela está agitada. Tantos problemas, tantas dificuldades, tantas notícias ruins. Às vezes você está aqui com a cabeça em outro lugar. Mas eu quero pedir para você, nesse momento, que conectou com a palavra, se conecte com Deus, com esse Deus poderoso, que tem poder para salvar, poder para libertar. Ele nos perdoa quando nós nos arrependemos. Durante esse louvor você tem um momento de introspecção, de confissão dos seus e eu daqui dos meus pecados. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava, dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós
chegar somente pelo sangue que nos lava, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare: eu sou livre. Oh, oh, eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare: alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado. Sim, neste sangue lavado. Mais alvo que a neve ser. Alvo mais, alvo mais. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De Jesus. De Jesus. De Jesus. Amém. Quero convidar para os irmãos ficarem de pé. Semelhantemente como... Vocês pegaram, né? Semelhantemente como Jesus celebrou, nós vamos comer e beber.
Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tão doce momento que o Senhor nos proporciona como corpo de Cristo, aonde nós celebramos a ceia do Senhor, na unidade desse corpo, celebramos em memória da sua morte e ressurreição, celebramos o renovo nas nossas esperanças futuras de estarmos juntamente contigo. Assim como o Senhor ressuscitou, nós ressuscitaremos. Celebramos tão grande perdão realizado por meio da obra, da morte e de todo o sangue vertido naquela cruz, Pai. Celebramos a maior vitória que dinheiro nenhum pode comprar, que riqueza nenhuma pode comprar, que prazer nenhum pode comprar, que é a vitória sobre a morte, a vitória dada por meio do perdão, porque o Senhor morreu em nosso lugar. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos ajude a perseverar e a trilhar esses caminhos difíceis, angustiantes em muitos momentos aqui na terra. Mas a chama que o Senhor acendeu em nossos corações, ela jamais se apaga. Ela pode perder um pouco da intensidade, mas quando o Teu sopro, o sopro do Teu Espírito vem sobre nós, ela reacende em ardentes chamas de querer Te buscar, de Te adorar, de Te exaltar, de querer estar junto contigo em breve, Senhor. Por isso, Pai, nos ajude, por meio da Tua graça, a suportarmos dias difíceis, mas dias que já foram vencidos pelo Senhor naquela cruz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, a igreja diz: uma ótima semana, um ótimo domingo. Deus abençoe a todos. Incomparável, cheio de glória, Teu brilho excede ao que eu posso ver no céu, entronizado em majestade. Por Tua graça te contemplo além do véu, do nascimento do sol até o poente. Eu louvarei Teu nome, ó Deus, eu louvarei Teu nome, Senhor. Do nascimento do sol até eu louvarei Teu nome, ó Deus, eu louvarei Teu nome, Senhor. Maravilhoso, cheio de glória, Teu brilho excede ao que eu posso ver no céu, entronizado em majestade.
contemplo além do véu, do nascimento do sol até o poente. Eu louvarei teu nome, ó Deus. Eu louvarei teu nome, Senhor. Do nascimento do sol até o poente, eu louvarei teu nome, ó Deus. Eu louvarei teu nome. Exaltado é o Senhor acima dos céus. Exaltado é o Senhor. Exaltado é o Senhor acima dos céus. Exaltado é o Senhor. Do nascimento do sol até o poente, eu louvarei teu nome, ó Deus. Eu louvarei teu nome, Senhor. Do nascimento do sol até o poente, eu louvarei teu nome, ó Deus. Eu louvarei teu nome, Senhor. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.